Galera, acabou de chegar para testes aqui este cara. Esta é a AMD Radeon RX 5600 XT e a gente vai fazer um gameplay para conhecer qual é o nível de performance que a nova placa da AMD entrega. Bom, galera, antes de a gente abrir os games, vamos conversar sobre o que muda com esse novo produto da AMD. Tenho aqui aberto o GPU-Z para a gente dar uma conferida nisso. Então nós temos aqui aberto, inclusive eu recomendo vocês darem uma olhada no vídeo que a gente publicou antes sobre o update de BIOS. Esse é um lançamento da AMD um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, porque houve mudanças na BIOS desse lançamento. Porque quando a AMD fez o anúncio desse modelo, a Nvidia baixou o preço da 2060. E a AMD, para contra-atacar isso, veio e modificou, aumentou um pouquinho a performance dessa placa. É por isso que ela aparece aqui com o CPU com 1670 MHz e o boost trazendo a 1750. Se vocês verem o nosso vídeo de update de BIOS, vocês vão perceber que subiu mais de 100 MHz, tanto no clock base quanto no boost. De resto, o que a gente tem aqui é um chip de grande porte, aí 2304 shaders, nós temos a tecnologia de GDDR6 e talvez a coisa mais relevante para você comparar quando você está olhando com a RX 5700 é a questão das memórias. Nós temos a redução dos 8 GB para os 6 GB. Essa é uma placa que a AMD tem apresentado para você jogar Full HD. Baseada na nossa experiência, pelo nível de performance que a gente está esperando aqui, ela tem capacidade de rodar Quad HD também, a gente já vai descobrir nos nossos testes aqui. Mas, em geral, 6 GB não é crítico, não impede você de rodar games em Quad HD. Eu só chamaria atenção que 6 GB às vezes força você a baixar um pouco, por exemplo, a qualidade das texturas. É mais confortável você com uma placa de 8 GB, mas não acredito que isso aqui vai ser algo que vai impedir essa placa de entregar performance, apesar de que memória é sempre melhor sobrando do que faltando. O modelo que a gente está testando aqui está na bancadinha aqui do meu lado. Esta aqui é o modelo da Gigabyte, é o Gaming OC 6 GB. É um sistema que tem 3 fãs, como vocês podem perceber aqui, então é uma placa de comprimento bastante longo e tem uma boa área de dissipação de calor também, além da dissipação ativa com as 3 fãs, nós temos também uma área de dissipação passiva bem interessante. Então temos um heatsink ali em cima dos MOSFETs, dos VRMs. No exato momento de agora ela não está com as suas fãs girando porque nós não estamos usando ainda a placa em alta carga, então ela, para aumentar a durabilidade das fãs, não gira, exceto se estiver numa temperatura alta bastante. E é uma placa do segmento aí intermediário já indo para o alto. Foi lançado pelo preço de $279, a gente ainda não viu ela disponível no Brasil. Então ela está um pouquinho abaixo do novo preço da RTX 2060 e deu no meio do preço da GTX 1660 Ti. Bora jogar alguma coisa, vamos ver o que essa placa consegue. Galera, vou começar a rodada de testes aqui com o Red Dead Redemption. Deixa eu mostrar as configurações para vocês darem uma olhada. Na parte de gráficos, começamos jogando em Full HD, a AMD está indicando para Full HD, e colocamos no Ultra, o que é bem pesado, tá? Não é toda placa que entrega uma taxa de quadros alta na configuração Ultra. O Red Dead está bem pesado no PC quando você soca os gráficos lá em cima. E começando os testes por aqui, até que não está indo mal não. A gente está jogando a configuração mais alta disponível para o jogo e está quase conseguindo 60 quadros. Minha tela está bem escura. Não devia estar saindo por ali. E olha como a gente já tem as frequências mais altas, né? Nós temos ela operando agora na casa dos 1700 MHz. É um boost considerável, então realmente a mudança na BIOS já está fazendo efeito. E a taxa de quadros não chegou a cravar 60, então para você jogar na taxa de 60, você provavelmente vai ter que abrir mão de um filtrozinho ou outro aqui, mas a gente está falando de pouquíssima coisa que você vai ter que abrir mão em relação a outra para jogar em Full HD com esse modelo aqui. Vê que já o consumo de VRAM já está bem alto, nós já estamos próximo dos 6 GB em Full HD, porque realmente os jogos, principalmente os mais recentes, quando você joga tudo no Ultra, o consumo de VRAM está bem alto. Então nessa resolução a gente já está querendo usar os 6 GB dela. E agora falando em termos de temperatura, por enquanto ó, o modelinho aqui da Gigabyte está silencioso, não estou percebendo nenhum aumento de produção de ruído, as fãs estão bem silenciosas. A placa está mantendo uma temperatura bastante boa, a gente está jogando aí na casa, agora está chegando nos 60 graus. Às vezes eu aperto espaço porque eu quero rolar como se fosse The Division. E pegar cover Bom, Full HD já foi, vamos tentar fazer o seguinte, vou forçar um pouquinho aqui a mão, vamos ver o que acontece se a gente coloca essa placa na configuração Quad HD.
Bom, configuração trocada, agora eu estou jogando na resolução Quad HD e eu troquei um pouco também da configuração, então a gente não vai também pôr o jogo no Ultra nessa situação. Então Quad HD aqui, 2560 por 1440, e a gente trocou o preset para equilibrado. Ele mantém bastante coisa no alto e no Ultra, ainda é uma configuração bem avançada, hein? Mas vamos ver como é que ele se porta. E eu tenho a impressão que para essa situação realmente o Full HD é onde você deve parar. O Red Dead é um jogo bastante pesado, né? Como ele roda na placa de vídeo, ele pede bastante performance, apesar que eu estou gostando da definição maior. Percebe como está melhor a definição das coisas. O Quad HD fez bem para a qualidade da imagem, mas derrubou um pouco a taxa de quadros. Ainda está rodando bem, tá dando para jogar tranquilo aqui na taxa dos 45, mas não é como eu indico você jogar. Provavelmente você deve mirar no Full HD. Uma coisa que você pode fazer é mexer nas configurações através do driver da AMD. Então, por exemplo, se você gostou dessa definição um pouquinho maior da imagem, então, ao invés de você colocar e subir a resolução para 2560 por 1440, você pode vir aqui e tentar aperfeiçoar o gráfico ligando alguns efeitos. Então, por exemplo, nós temos aqui o efeito de nitidez, o aprimoramento Imagens Radeon, que ele está chamando aqui. Você pode aumentar a nitidez, sei lá, 90% mais, é no Alt R que você faz isso. E aí você dá um efeito de nitidez maior para o jogo e em Full HD você já consegue ter uma melhoria na nitidez, dá aquela sensação de resolução maior. E aí você tem o jogo rodando uma taxa de quadros mais alta. Que Quad HD até que ele não está indo mal, né, gente? Para configuração intermediária em Quad HD a gente já está quase 50 quadros, dependendo da situação aqui. Mas a configuração melhor era mesmo lá no Full HD. Vamos testar mais games, vamos dar uma olhada em como ela se sai. Como a gente costuma fazer, vamos jogar em Battlefield 5 em Rotterdam. Temos mantido sempre o mesmo mapa para ajudar a comparação com outras placas de vídeo. E eu estou jogando agora em Full HD, qualidade é o Ultra. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Vídeo está aqui. Então, preset do Ultra. Estamos jogando no Full HD. Depois a gente aumenta a taxa se a gente quiser experimentar outras configurações. Mas olha, tá rodando muito bem. A gente tem rodado em DirectX 11, galera, até porque tem sido mais estável comparado a DirectX 12. A gente nem está testando Ray Tracing, porque é uma Radeon. Então, definitivamente, vamos fazer o nosso teste em DX11. Não me dá a melhor estabilidade que essa API tem. E olha, tá bem confortável jogar. Um preset no Ultra em Full HD. A gente está com uma taxa de quadros que não apenas é muito alta, ela também está muito estável. É claro que aqui o Core i9 nos dá uma mãozinha, né? Um mapa com, no momento, 62 jogadores, bastante gente jogando. E o bom processador também está ajudando na estabilidade aí do nosso gameplay. Esqueceram de pôr inimigos no mapa. Ali tem um. Ali tem outro. Não, passa na frente. Tava tirando de cima, não tô vendo mais e morri. Que carinha mocosada ali em cima. Vamos atrás dele. Ha! Já foram dois. Gostando bastante da estabilidade. É difícil você ter uma boa partida de Battlefield cheio de gente no mapa. Não é sempre que você tem uma estabilidade boa assim. E, em geral, a gente tem bons resultados com as placas da AMD quando o assunto é Battlefield 5. Eita, eu vi ali o sniper. Sai. É, tá. Eu vou te ajudar. Ninguém me ajuda, mas eu vou te ajudar. Porque eu sou um cara muito legal. Ok, tô gostando do que a gente teve até agora. E tem margem para brincar em Quad HD, galera. Então deixa eu ver o que acontece se a gente sobe aqui. 2560 por 1440. Eu acho que essa placa aguenta acima de 1,60. É claro que, pô, esse jogo rodando a 100 quadros tá muito bom. Tá bem gostoso de jogar. Mas vamos lá, vamos só pelo experimento. Battlefield 5, Quad HD Ultra. Pra onde vocês estão indo? Até que ela não sentiu tanto assim o aumento da resolução, hein? A gente ainda tá jogando quase 100 quadros. É, inimigo.
É inimigo... Tô saindo da área de combate também. Ali. É nóis. Mata, acerta alguma coisa, Diego. Agora eu vou morrer de vesgo. Um eu levei. Ué, cadê o cara que tava aqui? Ali. Tá. Foi bom. Ela configurou, inclusive, Quad HD. Então, tá acontecendo um perfil que mostra que ela não está muito longe realmente da 5700. Ela é uma placa que roda Full HD no Ultra e em alguns momentos você tem performance para encarar Quad HD, vai depender dos jogos. Vamos rodar mais alguns, vamos ver o que a gente consegue. Galera, próximo teste, a gente vai dar uma olhadinha em como está rodando o PlayerUnknown's Battlegrounds. Eu comecei os testes, como a gente tem feito, Full HD, qualidade preset aqui do Ultra. Então, vamos tentar cair num lugar aí que dê muita treta. Talvez aqui. Bom, nesse começo a gente tá rodando muito. Ali tem outro. E ali tem outro. E ali outro. E aparentemente eu tenho companhia assim. Olha, mesmo no Ultra a gente já tá jogando com bem mais do que 100 quadros. Vamos lá, pousar. Em cima do telhado, óbvio. A Fê... E stuttering monstro. Não que seja necessariamente relacionado com a placa. Só queria tretar com alguém. Ai, nossa senhora! Ok, eu poderia trocar para uma configuração... Deixa eu até ver. Poderia trocar para uma configuração mais baixa para ter uma taxa de quadros mais alta, mas sério, já no Ultra, em Full HD, eu já estou jogando a mais de 100 quadros, então eu acho que já tá bom. Acho que a gente já tem uma boa configuração. Se você quiser subir para Quad HD e baixar um pouquinho a qualidade, você também vai ter uma taxa de quadros alta, ou se você quiser jogar num monitor de 240 Hz, baixa um pouquinho a qualidade. Mas sim, tá sobrando. Agora vamos testar um jogo pesado. O Control tem uma certa dificuldade de rodar, dependendo do hardware que você coloca ele. Começamos em Full HD e estou com o preset dele do... estamos usando a qualidade de preset do alto, então você pode ver que ele basicamente colocou tudo no máximo, exceto, obviamente, Ray Tracing, porque a gente não tem disponível nas Radeon. Vamos avançar um pouquinho e ver como é que ele se sai. Tem um tearing bem chato, mas de novo, a gente não liga o V-Sync, ou nem tenta resolver o tearing, porque a gente está aqui vendo performance. Se o seu monitor tiver suporte a FreeSync, por exemplo, dá para deixar os quadros desbloqueados e deixar por conta do FreeSync resolver isso. Bem. Tá até indo bem por enquanto. Eu fui querer dar o especialzinho dela. Como eu não quero passar dessa parte, porque eu quero continuar os testes com ela, deixa eu morrer. E vamos testar uma segunda vez, só que dessa vez eu quero dar uma olhada no Quad HD. Quem sabe rodou bem acima dos 60, 70 FPS em qualidade ultra do jogo, né? O alto. Vamos ligar o médio e em Quad HD e ver se nesse jogo um pouquinho mais pesado ela teria condição de rodar em Quad HD numa configuração intermediária. Agora nós estamos então, configuramos a renderização, está em Quad HD. E nós temos agora a configuração trazida para o médio da qualidade. Gostei de novo da definição melhor da imagem. E tá rodando até bem. De novo, agora caiu um pouquinho em relação ao que a gente tinha antes. Agora tá indo para casa um pouco abaixo dos 60 em alguns momentos, mas ainda assim não é muita coisa abaixo. Deixa eu avançar ali, jogar o mesmo trechinho e ver se muda alguma coisa. Toma mobília.
into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, let's go. Ela sofreu um pouquinho mais. Tem que mexer um pouco mais na qualidade do que só esse preset médio que a gente fez. Teria que baixar outras coisas também. Mas não tá indo mal. De novo, a gente tem uma placa quase conseguindo aí um desempenho para um Quad HD numa configuração intermediária. Próximo teste, vamos dar uma olhadinha no Assassin's Creed Odyssey. Novamente, começamos em Full HD, qualidade altíssima, que, acredite, é difícil de ser rodado, é outro game que não é muito fácil. Então nós temos aqui, ó, Full HD e estamos com os gráficos no Ultra High, ou altíssimo, né, quando você está com tudo configurado em português. E conseguir quase 60 quadros é um bom resultado, é um jogo que nessa qualidade gráfica é bem pesado. Nós temos aí novamente as frequências chegando aí na casa dos 1750. Placa rodando estável, com pouca produção de ruído. De novo aquele perfil, se a gente quisesse mirar numa resolução um pouco mais alta, teria que abrir mão da qualidade Ultra, ou fica em Full HD com o jogo cravado em Ultra, que a gente está a pouca coisa faltando de atingir 60 quadros. Vamos aproveitar que temos um jogo aí rodando próximo da casa dos 60, caindo pouca coisa abaixo dos 60. E vamos experimentar o overclock. Vou usar para isso a próprio driver da AMD. Então aqui tem o overlay que é feito no Alt-R, se você configurou, né, dessa forma, mas por padrão vem Alt-R. Tem aqui os gráficos de desempenho, de como ela está se saindo, e agora tem uma função de ajustes aqui. Então, por exemplo, você tem alguns autoajustes, inclusive, como, por exemplo, fazer overclock da VRAM, overclock da GPU, undervolt da GPU, que é uma coisa que também o pessoal fazia muito, principalmente na Vega. Vou tentar um overclock de GPU padrão. E eu acho que eu não devia estar com o jogo aberto em segundo plano enquanto eu fazia isso. Ok, tentativa 2. Dessa vez eu não estou com o jogo aberto em segundo plano enquanto eu faço isso. Vamos brincar aqui nos ajustes. Vamos tentar fazer um overclock de GPU por conta do próprio software. Agora ele vai fazer testes, vamos ver. Está sugerindo 1800 MHz. Já é um ganho em cima do que a gente tinha antes. Deixa eu ver o overclock de VRAM, se a gente consegue, o que ele sugeriria. Ok, temos um ganho também respeitável em VRAM. Aparentemente ele não me deixou ligar os dois ao mesmo tempo. Ele ou fica com um ou fica com o outro. Vou ligar o de 1800 MHz aqui. Ok, carregou o jogo, a gente já aplicou aquele overclock automatizado. Não mudou tanta coisa assim. A gente ganhou um pouquinho mais de frequência, mas está quase no mesmo patamar que a gente tinha antes de fazer esse overclock. Tá segurando, vamos ver se segura acima dos 60 até lá. A gente teve, até que tá tendo, tá oscilando bem próximo. A gente teve um pouco de ganho de desempenho, mas uma coisa bem básica, e também um pouco de ganho de frequências. Vou tentar brincar um pouquinho mais, quem sabe quebrar de vez o jogo para variar, mas vou tentar tirar do overclock automatizado e trazer para o manual. Vamos ver se eu consigo quebrar o jogo enquanto eu estou fazendo isso, talvez. Ajuste da GPU. Vamos lá. Frequência máxima em porcentagem. Sério que é isso que eu tenho para mexer? É isso. Tá, não foi muita coisa. Vou aumentar o power. As ventoinhas eu não vou mexer, porque até agora está indo muito bem. E velocidade da VRAM, vamos aproveitar, tentar aumentar um pouquinho aqui. Ele havia sugerido na casa dos 800, né? Então vamos pôr aqui, vamos pôr na casa dos 1820. Agora eu clico em aplicar. E agora tudo trava, normalmente. Tá. Eu não destruí tudo. Uou! Eu também não tô tendo um ganho tão grande assim. Ai, eu deixei o Sharpening acho ligado, porque a sensação que tem é que o jogo tá com uma definição bem melhor, mas é por conta dele. As memórias eu consegui aplicar um overclock e o Assassin's Creed Odyssey recebeu muito bem esse overclock das memórias que a gente aplicou. E nós temos a frequência mais ou menos na mesma casa, mas eu realmente não tô com muita margem para mexer aqui. Via, pelo menos, essa interface aqui do Radeon Software.
E eu acho que é isso aí mesmo. Não estamos com muita margem para ver colocar o chip, pelo menos nessa interface aqui. Pelo menos a gente não tá... Ela passou a aquecer um pouquinho mais, até por conta de eu ter subido ali o power dela, tá subindo... Mas deu para ver que o projeto da Gigabyte está lidando muito bem com essa pequena alteração que a gente fez no funcionamento dela. Ainda está na casa dos 64, 63, está indo bem, está funcionando bem. E como o Sharpen tá dando uma valorizada nos gráficos desse jogo. Agora a placa está chegando em 1780 MHz, é um valor um pouquinho acima do que a gente tinha antes, já deu para ter um ganho que não chegou a cravar 60, mas agora ela está mais próxima dos 60 o tempo todo, é pouca coisa abaixo dos 60 que a gente está conseguindo pós o upgrade aí que nós fizemos aí nas frequências. Galera, para fechar nossos testes, abri aqui o Fortnite, estou com a configuração épica em Full HD, então é um jogo um pouco mais leve, mas também bastante popular para a gente ver como é que a placa se sai. Deixa eu já descer aqui. Esse é o tipo de situação que a gente tem margem para até arriscar, se bobear até 4K. A configuração épica pesa um pouquinho, então você vê que também tem aqui um impacto também no processador, a gente está tendo umas oscilações, vê que a própria placa de vídeo às vezes cai um pouco a frequência dela, porque dá uns stutterings de muita gente no mapa, esse tipo de coisa. A época fica bonito até. Não é a configuração que normalmente eu recomendo, porque o impacto em performance é bem grande de você jogar Fortnite no épico. Normalmente, pôr no alto já é um balanço mais interessante de qualidade gráfica e performance. Até o momento eu tenho equipado uma vara de pesca, enquanto aparentemente já tem pessoas armadas, mas tá bom, vamos lá. E... tô apanhando pra mobília. Ah, meu Deus! Não, eu precisava dela! Não, eu peguei. Então, pera, quem pegou? Eu ou você? Eu... Ah! Ok, talvez eu precise de uma segunda rodada. Essa foi meio curta. Ok, nessa rodada agora eu vou fazer o seguinte. Achei outra configuração, aquela estava indo bem. Vou experimentar subir a resolução. Vamos pôr um 4K só por curiosidade. E vou pôr em qualidade intermediária. Será que um jogo mais leve em 4K ela leva? Vamos descobrir agora. Se voltar a dar vídeo depois que eu apliquei essa configuração, aparentemente sim. Deixa eu saltar. Nossa, tá meio que sobrando bastante quadros. Eu acho que... Pera aí que ele deve ter feito uma escala de resolução. Aqui, ó. Claro, ele não está realmente em 4K. Agora sim. Olha, 4K, resolução intermediária do Fortnite, dá pra jogar, hein? Talvez vocês estejam notando alguma esquisiticezinha na taxa de atualização. Acho que o meu monitor está limitando para 30 Hz, tá? O vídeo às vezes acontece isso, mas para termos de performance ainda a gente vai conseguir ver, que é o que importa, e dá para jogar em 4K, qualidade média, a bastante quadros. Nossa, e como tá a definição diferente, né? Abre. Não, mas eu nem... Não, não atira. Não, eu nem... Não. Ah, eu acabei de... Que adianta você pegar a primeira arma, ser uma de longo alcance, e aí alguém já tá colado em você? Ok, não foi um bom dia de Fortnite. Hoje não tá sendo fácil. Mas vê que às vezes você pode achar ajustes para jogar até em 4K nessa placa. Não é a aplicação que a gente recomenda. Bom, impressões então com a RX 5600 XT. Realmente ela entrega bem o perfil do Full HD Ultra. É a placa para você colocar tudo em 1080p e pôr no talo e jogar em configuração máxima sem se preocupar. Você vai ter mais de 60 quadros, mesmo nos jogos pesados, e games um pouco mais leves, competitivos, mais 100 quadros. Dá para arriscar um Quad HD, a gente consegue um pouquinho aí de... Aí você começa a ter que balancear as configurações, dependendo do hardware que você está usando. E agora comentando da questão do próprio modelo da Gigabyte que a gente está testando aqui, que é este modelo aí, o Gaming OC. Gostei bastante do que a gente teve aqui, mesmo quando eu mexi nas frequências, você viu que as temperaturas não passaram muito a casa dos 60 graus. Se ela estivesse produzindo muito ruído, vocês iam ouvir.
o Quadcast captando ele, eu diria até que o nosso sistema de resfriamento às vezes do nosso cooler, do water cooler que está no processador, às vezes fez mais barulho do que a placa de vídeo, então foi muito difícil ouvir essa placa da Gigabyte produzir qualquer nível de ruído, um projeto que está dissipando muito bem calor. E a minha maior preocupação em relação a este modelo era a questão da margem de overclock. As Radeon não costumam ser muito boas de overclockar, e sabendo que essa placa passou por um processo de aumento de frequências, aumento de consumo da placa, a gente não sabia como é que o projeto ia reagir, mas parece que este modelo da Gigabyte já tinha uma boa margem na parte de alimentação para você ainda conseguir deslocar frequências um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. A gente não conseguiu um overclock muito grande, você viu que no overclock automático ela subiu para 1800 MHz, mas na prática o que a gente estava tendo ali eram uns 1780, uma placa que estava operando a 1750. Então realmente é um modelo que não tem muita margem de overclock e parte do processo aí do update de BIOS, do reposicionamento da AMD pode ter contribuído para esse cenário. Bom, galera, mais testes estão a caminho. A gente não conseguiu entregar nenhum conteúdo antes, porque apesar da Gigabyte ter aí cedido esse modelo para testes com bastante antecedência, a gente está com essa placa aí há mais ou menos uma semana. Infelizmente, a AMD não cedeu drivers para a gente, impediu a gente de gerar conteúdos antes da queda do embargo. Então, esses conteúdos que nós estamos fazendo aqui são a partir do momento que caiu o embargo às 11 horas da manhã. A AMD não deu nenhuma justificativa para a gente, simplesmente não deu driver e a gente não conseguiu produzir conteúdos para vocês mais aprofundados ou aí aproveitando essa margem de tempo antes da queda do embargo. Então cá estamos desenvolvendo conteúdo que deu para fazer a partir do momento que a gente passou a ter os drivers e novamente agradecer a Gigabyte aí por ela ter viabilizado a gente produzir esse tipo de conteúdo. Nem todo mundo tem colaborado nisso ultimamente. Para mais vídeos é só assinar o canal para vocês saberem quando mais testes que estão vindo no ritmo que a gente consegue aparecerem no nosso canal e também a análise completa que vai sair quando der agora lá no adrenaline.com.br. E nós nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!